como foi lá na parte de relação, vou tentar aqui fazer uma revisão para não ficar repetindo a mesma coisa que tem lá nas videoaulas. E daí, como eu falei, né, aproveita melhor acompanhar essa revisão aqui quando a gente já tem visto lá as videoaulas, porque dá um reforço no que foi visto lá. Tá? Então, eu vou falar de forma geral. Eu tenho só nutrição mineral aqui, mas eu vou falar também da parte de transporte de solutos, né, que são as duas partes finais aí dessa primeira unidade, né, para a gente reforçar aí os conceitos, né, e entender melhor o assunto. Bom dia, professor! Opa, bom dia. Chegando agora, professor. Estamos começando agora mesmo. Desculpe aí. Nada, tá tranquilo, estamos começando agora. Bom, pessoal, então é o seguinte, né, para começar, né, quando eu comecei a falar sobre nutrição mineral ali nas videoaulas, vocês viram que eu mostrei umas tabelas com a composição normalmente que ocorre em plantas, né? Ali a percentagem, então quais que são os nutrientes que têm maior quantidade. Aí vocês veem lá que carbono, oxigênio e hidrogênio têm quantidades muito altas, mas normalmente são obtidos ou do ar, né? O carbono que vem da fotossíntese, e boa parte daqueles compostos minerais ali também vem da água. Tá? Então, isso normalmente não é tratado nos livros de nutrição mineral, porque nutrição começa a contar com os outros componentes que não são obtidos do ar e da água. Então, daí a gente vem, né, com nitrogênio, fósforo, potássio e diversos outros lá, em quantidades maiores, e tem alguns outros em quantidades menores, que são os micronutrientes. Bom, quantidade não quer dizer importância, tá? Apesar de que muitas vezes a gente confunde isso, né? Acha que um elemento que é necessário em grande quantidade é mais importante. Ele pode até ser mais limitante, dependendo do ambiente, porque a planta vai necessitar em quantidade maior. Mas todos aqueles elementos minerais classificados como essenciais, eles têm a mesma importância. Por quê? Porque sem eles, as plantas não conseguem sobreviver, tá? O que é que define um elemento mineral ser essencial? É que ele é necessário para que a planta complete o seu ciclo de vida, desde a germinação até a reprodução, né? Ou seja, até a produção de novas sementes. Então, é mais interessante a classificação de acordo com a função, porque uma outra definição de elementos minerais é de acordo com se ele vai estar presente em algum composto orgânico ou se ele está exercendo alguma função fisiológica na planta. Né? Por exemplo, o potássio, ele, na maioria das vezes, ele não está ligado a nenhum composto orgânico, ele está exercendo funções orgânicas, como, por exemplo, o que a gente viu bastante lá em relações hídricas, o controle da abertura e fechamento de estômatos. Tá? Então, isso é uma definição também. Na prática, se define, né, como a capacidade que a planta vai ter ou não de completar o seu ciclo de vida. Há muito tempo atrás, antes de se conhecer bem quais que são os elementos essenciais, Liebig, ele fez uma analogia de que se a gente tem como se fosse um barril, tá com diversos pedaços de madeira, uns mais altos e outros mais baixos, qual que vai ser o crescimento máximo da planta? Ou produção máxima, tá? Como está mostrado aqui nesse esquema. Seria de acordo com aquele elemento que vai estar mais limitante. Você vê que isso aqui tem água, tem luz também, né? Mas a ideia inicial dele era com relação apenas aos elementos minerais. Então, por exemplo, você vê que a água está derramando aqui a partir do potássio. Por quê? Porque nessa condição aqui, teoricamente, tá, a planta está num ambiente em que ela não consegue ter potássio suficiente para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento ali naquele local. Isso não está ligado à quantidade em si do elemento na planta. Está ligado à quantidade que a planta necessita e o que ela está conseguindo obter naquele local ali. Tá? Então, pode ser que ela, por exemplo, se for um elemento mineral, um micronutriente, pode ser o ferro ali ou o zinco. A planta necessita em quantidade muito pequena, mas se ela não consegue obter o suficiente naquele solo, então a produção máxima dela, ou o crescimento máximo, ou produção máxima de madeira, vai ficar limitada de acordo com aquele micronutriente. Ok? Então, isso é uma analogia
bem antiga, né, e ajuda a gente a entender o que a gente viu aqui na nossa disciplina. Espécies vegetais, elas variam de acordo com os seus requerimentos de elementos minerais. Ok? Então, tem aquela tabela geral que eu mostrei ali, aquilo ali é uma média. E normalmente é obtida para plantas herbáceas. Né? Plantas lenhosas acabam tendo uma proporção diferente. Cada espécie de planta vai ter os seus requerimentos específicos. Tá? Então, se a gente for fazer uma tabela daquela de composição e também aplicar a lei de Liebig para espécies diferentes, elas vão ter um comportamento diferente também, tá? Isso explica até porque em condições naturais, né, algumas conseguem, quando existe competição entre plantas em ambientes naturais, algumas se saem melhores em alguns locais e outras se saem melhor em outros, né, por causa da variação que existe nos solos, de disponibilidade de nutrientes, e também da exigência, né, porque algumas vão exigir em maior quantidade em uns e outras em outros, então, às vezes, espécies diferentes conseguem conviver no mesmo local porque estão exigindo nutrientes em quantidades diferentes, tá? É claro que isso até um certo ponto. Bom, então, eu comentei também que, na prática, como é que a gente faz para saber se um elemento é essencial ou não? A gente vai colocar a planta para crescer em um determinado local e ela vai, então, e aí a gente vai, então, avaliar se ela consegue ou não completar o seu ciclo de vida na ausência daquele elemento mineral. Então, isso foi feito diversas vezes para diversos elementos minerais no início do século passado, né, e daí foi se conhecendo facilmente que todas as espécies de plantas dependem daqueles elementos minerais lá, né, principalmente os em maior quantidade, foram muito fáceis de serem visualizados nesses experimentos, em experimentos feitos em solução nutritiva, porque, por exemplo, se você faz um cultivo de uma planta em solução nutritiva na ausência de nitrogênio, facilmente você vai ver que aquela semente vai até germinar, mas não vai conseguir completar o ciclo. Por que ela germina? Porque na semente tem reservas, tá? Então, ela consegue até um certo ponto se manter com aquelas reservas presentes na semente. Mas depois, a planta já não consegue mais se desenvolver, tá? Então, essa era a ideia lá dos experimentos feitos no início dos estudos com nutrição. Por que em solução nutritiva? Tá? Porque em solução nutritiva é mais fácil de se controlar. Solos, mesmo que a gente coloque, às vezes, areia lavada, que dá para remover boa parte dos elementos minerais, mas alguns íons, alguns elementos minerais vão ficar aderidos às partículas do solo. Por quê? Porque possuem cargas elétricas e as partículas também possuem cargas elétricas, e aí eles acabam sendo atraídos. Se for argila, aí sim que não dá para fazer nada, né? Porque as partículas de argila conseguem reter com muito mais intensidade os elementos minerais por causa do seu tamanho muito menor e por causa da maior quantidade de cargas elétricas, né? Isso eu expliquei lá nas nossas videoaulas. Então, solos muito argilosos, eles têm uma grande capacidade de reter elementos minerais. Já solos arenosos têm uma capacidade menor. Bom, mas voltando aqui para testar a essencialidade. Mas no início teve um problema, tá? Alguns elementos minerais, eles não conseguiram ser detectados porque, às vezes, uma quantidade que já estava presente na semente já era suficiente para que aquela semente germinasse, completasse que aquela planta obtida completasse todo o seu ciclo de vida, produzisse novas sementes, né, e daí desse até para iniciar um outro ciclo. Então, tem alguns elementos minerais exigidos em quantidade tão pequena que, às vezes, a reserva que existe nas sementes permitia que eles pudessem fazer 2 ciclos. Por exemplo, o níquel demorou muito a descobrir-se a sua essencialidade fazendo esses tipos de estudos. Até porque também os reagentes utilizados para produzir a solução nutritiva, às vezes eram contaminados com alguns elementos, com alguns micronutrientes. Tá? Então, aí não tinha jeito. Eu quero
testar a essencialidade de níquel, mas às vezes eu compro um nitrato de amônio que vem um pouquinho contaminado com níquel. E aquela quantidade muito pequena já era o que a planta exigia para completar o seu ciclo de vida. Tá? Então, só depois do desenvolvimento melhor das técnicas e do entendimento de que o que estava na reserva da semente poderia atrapalhar o ciclo foi que se entendeu, né? E agora a gente já praticamente conhece todos os elementos essenciais. Com exceção de algumas dúvidas, como, por exemplo, o silício, as plantas, a maioria das plantas conseguem completar o seu ciclo de vida na ausência de silício. Algumas são mais dependentes do que outras, tá? Por exemplo, gramíneas são muito dependentes de silício, mas conseguem completar o ciclo. Então, tem uma discussão de se ele é um elemento essencial ou não. O que se sabe, por exemplo, né, essa definição vai depender do gosto de cada um, mas o que se sabe é que ele é necessário para algumas funções. Aliás, que quando a planta tem silício em quantidade suficiente, ela consegue exercer de forma melhor algumas funções, como, por exemplo, fotossíntese, produção de parede celular, tá, e por aí vai. É lógico que em condições naturais uma planta não vai sofrer de deficiência de silício, né? Porque silício é o que tem mais, é um dos elementos que tem mais em abundância nos solos aqui da Terra, tá? Tem a dúvida também do sódio. O sódio, na maioria dos livros, vocês vão encontrar ele como elemento essencial, porque ele é importante para algumas reações da fotossíntese, mas algumas plantas não necessitam, tá? Elas conseguem. Algumas espécies não necessitam, elas conseguem se virar na ausência de sódio. Então, tem essa discussão ainda. E o molibdênio, que ele é necessário para a nitrogenase, que é a do rizóbio, né, que faz a simbiose com plantas. Então, não é um elemento da planta, mas ele é essencial para algumas plantas que fazem esse tipo de simbiose. Tá? Então, isso são apenas as controvérsias, mas com relação à essencialidade, isso daqui já está relativamente bem estabelecido. Bom, e baseado nisso, né, se a gente conhece a essencialidade desses elementos minerais, como é que agora a gente vai aplicar na prática, né? Então, imagina, eu tenho ali um cultivo de eucalipto, eu quero saber se aquelas minhas plantas têm condições adequadas ou não de elementos minerais. Por exemplo, estou estudando nitrogênio, como está mostrando essas duas figuras aí, com folhas de duas espécies de eucaliptos, tá? Então, como é que eu vou saber se a planta está em condições adequadas ou não de nitrogênio? A melhor coisa a se fazer é fazer uma análise química, tá? Então, como é que é a análise química? Normalmente se coleta folhas, mas pode se coletar outras partes de plantas. Então, aí você, para diversas espécies, existe catalogado quais que são os níveis adequados de todos esses elementos minerais essenciais. Então, ou pelo menos se for uma espécie menos estudada, pelo menos dos elementos exigidos em quantidade maior. Então, daí você coleta sua folha, manda para um laboratório, eles fazem uma análise da composição química e comparam com a tabela, né, uma tabela baseada em pesquisas anteriores. Então, você vai encontrar, por exemplo, o nível de nitrogênio que você tem ali na sua folha, comparado com uma outra folha, e aí vai aparecer uma escala lá. Faixa ótima de nitrogênio, de tanto a tanto por cento. Lembra quando vocês fazem exame de sangue, né, que tem lá? Nível de glicose, é bom se for de tanto, né, até eu não lembro qual é a escala, né, mas vai de um determinado nível até o outro. Então, para plantas, a gente vai ter isso daí também, tá? Então, isso é o mais confiável. Só que, nem sempre, o mais confiável é o mais prático, porque a gente não encontra, às vezes, a facilidade de ter laboratórios para fazer análise química de folhas. Então, aí você está conduzindo o seu trabalho, ou conduzindo um campo para a produção de madeira, por exemplo, de eucalipto, e está percebendo que as folhas estão começando a ficar amareladas. Então, o que é que você vai fazer? Né? Se você não tem disponibilidade para fazer uma análise química rápida,
para decidir, porque aí você vai ter que ter análise química, às vezes demora alguns dias, e esses dias que demora até você decidir qual adubação vai aplicar, pode prejudicar muito mais do que se você aplicar o adubo logo. Então, o problema é esse. Se tivesse um método mais direto e mais rápido para fazer análise, talvez fosse melhor. E está ficando, tá? Cada dia tá, os métodos estão ficando mais precisos e mais rápidos, mas nem sempre a gente tem isso disponível. Então, uma das formas de entender deficiência é observando os sintomas. Para algumas plantas, aliás, esses sintomas de deficiência, eles vão variar de espécie para espécie. Tá? Então, eu comentei um pouco lá nas videoaulas, mas nunca usem aquilo ali como regra, porque cada espécie de planta vai apresentar sintomas diferentes. Então, aqui tem um exemplo de estudos com eucalipto, que é exatamente para desenvolver manual, tá? Então, vai colocar isso daqui num livro, ou então coloquem aplicativos, tá? Hoje vocês têm disponibilidade para baixar aplicativos, tanto para os dois sistemas mais conhecidos, né? O iOS e o da Play Store lá. Então, facilmente vocês vão encontrar isso daí, tá? Quem quiser pode pesquisar que vocês vão conseguir encontrar. Então, por exemplo, o eucalipto tem já, né? A folha tá às vezes você tira a foto e ele já dá o diagnóstico lá também, né? Mas aí vamos com calma, porque nem sempre aquilo ali é muito preciso também, porque vai variar, vai ser uma análise de imagem, então às vezes, dependendo da foto como foi tirada, pode ser que ocorra alteração nas cores, né? E aí isso vai prejudicar o diagnóstico. Mas, digamos assim, hoje a gente tem uma certa facilidade também para obter isso. Uma outra coisa importante é você conhecer o local, tá? Esse solo aqui tem histórico de deficiência de nitrogênio? Se tem, e o sintoma que está aparecendo é bem parecido com o que você detectou, né? Então é uma tendência maior de você acertar ali naquela deficiência. Tá? Então, observe, para cada espécie de vegetal você tem que fazer esse tipo de análise, vai variar, né, por isso. Então, não adianta eu ter um sintoma de deficiência, uma escala de deficiência em café e tentar aplicar isso daqui para eucalipto, porque provavelmente vai dar errado. E para cada elemento mineral, vai ter diferenças também, tá? Então, nitrogênio, fósforo, potássio. Então, às vezes dá para fazer isso daqui, tá? Que tem, no caso do eucalipto, que é, por exemplo, uma chave para a identificação dos sintomas de deficiência. Então, vou só começar aqui para a gente entender como é que isso funciona. Qual que foi o sintoma de deficiência observado? Né? Foi clorose? Né? Então, daí, se foi clorose, sumiu aqui meu ponteiro. O que é clorose? Né? São folhas amareladas. Onde é que isso daqui foi observado? Foi observado na folha mais velha ou na folha mais jovem? Veja que eu perguntei isso daí no questionário lá, né? Se foi observado na folha mais velha, o que é que isso significa? Que o elemento ele consegue se o elemento está faltando no solo, ele consegue ser translocado das partes mais velhas da planta para as partes mais novas. Por que ocorre isso? Porque as partes mais velhas são metabolicamente menos ativas. Então, aí a planta vai estar produzindo folhas novas que são mais eficientes, aí ela manda o nitrogênio para as folhas mais novas. Então, onde é que a gente vai ver a deficiência? Vai ser nas mais velhas, tá? Alguns elementos, eles têm alta mobilidade e alguns têm mobilidade muito pequena ou são considerados imóveis. Para cada espécie, é interessante que isso daqui varia também para espécies, tá? Tem espécies que têm mais facilidade de mobilizar elementos, alguns elementos do que outros, enquanto que outras mudam também essa disponibilidade, tá? Então, por isso que a gente tem sempre que ter cuidado quando se observa sintomas de deficiência. Então, clorose, ela foi aonde? Foi seguida de avermelhamento uniforme no limbo foliar, então, opa, é nitrogênio. Mas não, ela foi apenas marginal, seguida de avermelhamento e necrose nas margens da folha. Aí isso é um indício de que é potássio, tá? Então, por aí vai. Você vê que parece muito com aquela chave analítica lá da sistemática, né, para identificação de espécies. Então, inclusive, vocês podem, se for uma espécie nova que não tem dados suficientes ainda, vocês podem
obter a sua própria chave analítica, tá? Para ela ter estudos e observações e testes, né, com nutrientes, se possível em solução nutritiva para controlar bem a deficiência de cada um deles, e daí dá para se elaborar isso daí também, tá? Então, é isso que eu queria comentar sobre sintomas de deficiência, né? Muito cuidado quando se for observar, os sintomas vão variar de espécie para espécie, mas ainda assim, isso daqui pode ser útil desde que você conheça bem a sua espécie, desde que você conheça o solo em que está trabalhando e tem um outro problema, porque às vezes a folha ficou amarelada, a folha ficou necrosada, não por deficiência nutritiva, mas pode ser por doença, pode ser por ataque de herbívoros, pode ser por falta d'água, pode ser por presença, às vezes, de elementos minerais pesados no solo, ou algum outro tipo de toxidez, tá? Então, às vezes, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu falei, a análise precisa mesmo é análise química em laboratório. Mas, quando não é possível, os sintomas observar sintomas de deficiência e conhecer bem tanto a espécie quanto o local que você está trabalhando vai ajudar muito, ok? Bom, fiquem à vontade, não esqueci de falar no começo para fazer perguntas, né? Como aqui é revisão, então vocês fiquem bem à vontade. Comentar um pouquinho agora sobre absorção de nutrientes, tá? Como é que as plantas fazem para absorver nutrientes do solo, né? De forma bem básica, então a gente já entende o seguinte: a planta vai crescer suas raízes, vai manter elas em contato com o solo e vai absorvendo ali aqueles nutrientes. Normalmente a raiz ela vai, quando a planta vai crescendo, a raiz vai explorando novas partes do solo. Lembram quando eu comentei lá em relações hídricas, em que a parte da raiz que absorve mais normalmente fica próximo ao ápice, que é aquela região em que tem pelos radiculares? Então, aquela região de pelos radiculares, ela é importante para a absorção de água e é importante também para a absorção dos elementos minerais, tá? Aquilo ali é a região realmente especializada na absorção. Quando uma raiz vai crescendo, então, o que antes era região próxima ao ápice, com o tempo vai deixando de ser, né? Porque a raiz a cada vez ou vai se aprofundando mais ou vai se espalhando mais na lateral. Então, isso significa que aquele solo que já foi explorado, ele já nem é mais necessário para a planta, porque ela já absorveu dali o que ela podia absorver. E aí ela vai aprofundando. Então, a cada vez ela vai explorando novas regiões do solo. Tá? Isso tanto para a água quanto para os nutrientes minerais. Né? É tanto que esses dois assuntos vêm aqui na primeira unidade porque acabam estando muito relacionados. Mas como é que a raiz retira nutrientes minerais do solo? Eu acabei de comentar de que vários elementos minerais eles ficam adsorvidos às partículas de argila, principalmente as argilas, elas são muito ricas em cargas elétricas negativas, então qualquer elemento mineral com carga positiva fica retido com muita força, os elementos minerais com carga negativa já ficam menos retidos, né? Então a planta acaba absorvendo com mais facilidade, pelo menos da solução, né? Mas ela vai ter que ter gasto de energia para absorver. Mas aqueles que estão aderidos às partículas de argila, a planta vai ter que trocar. Tá? Então, tem um conceito lá em Ciências dos Solos que vocês vão ainda ver nas disciplinas de solos, que é chamado capacidade de troca catiônica, que vem de cátions, né, íons de carga positiva, que seria exatamente solos que vão ter argilas capazes de reter íons de carga positiva. Então, a planta vai exatamente trocar. Elas normalmente fazem isso, aliás, produzindo ácidos. Entre eles, tá, os íons H+. Eu tentei desenhar aqui à esquerda uma célula, tá? Então, mostrando, por exemplo, que para que a planta transporte íons H+, do interior da célula para o solo, isso aqui faz de conta que é uma célula epidérmica da raiz. Então, para que a planta
transporte íons H+, ela gasta energia, tá? Então, existem as chamadas bombas de H+, que são ATPases, que elas funcionam com gasto de ATP, mandando esses íons H+ para o solo. E aí, esses íons H+, eles podem ser usados para a troca. Então, por exemplo, quando o íon H+ fica aderido às partículas de argila, libera outros íons com cargas positivas. Por exemplo, potássio. Pode ser que o potássio esteja presente no solo, não esteja prontamente disponível para a planta, mas a partir do momento em que ela acidifica o solo, tá? Porque quanto mais íons H+, mais ácido vai ficando o solo, até um certo nível, tá? Não vai ficar tão ácido ao ponto de prejudicar a planta, mas até um certo nível vai ficar ácido, e aí ela vai ocorrendo liberação dos íons de carga positiva, e aí as raízes conseguem absorver, tá? Então, tem um desenho aqui só para potássio, mas isso serve para todos os íons de carga positiva. Esse transporte de íons H+, ele é interessante, porque ele ajuda numa outra coisa, que ocorre em todas as células vegetais, tá? Mas no caso do solo, isso é muito interessante, porque isso ajuda a criar o potencial de membrana, que é exatamente um potencial elétrico que fica na membrana plasmática das células, que fica, tá? Célula de folha tem potencial de membrana, célula de caule, e por aí vai. Mas no caso de raízes, isso aqui é muito interessante, porque facilita a absorção de alguns elementos minerais. Tá? Se tem mais íons H+ do lado externo, vai predominar cargas positivas do lado externo e cargas elétricas negativas do lado interno. Então, isso produz um potencial de membrana. Isso significa que, mesmo que a concentração de potássio seja mais baixa no solo, ele ainda assim vai ter uma tendência de ser absorvido pela célula da raiz. Por quê? Porque o potássio está num ambiente com um predomínio de cargas elétricas positivas, produzidas exatamente pela raiz. Então, além de liberar ele da argila, isso vai facilitar com que ele seja absorvido também pelas raízes. Tá? Esse efeito aqui, ele vai sempre ocorrendo, tá? Então, vocês viram quando eu comentei lá sobre transporte de solutos, eu comecei a falar sobre transporte ativo e transporte passivo. E aí eu falei que durante a absorção de solutos, a gente não leva em conta apenas a concentração. A gente leva em conta... Tem outros fatores que são levados em conta, tá? Mas a gente leva em conta principalmente a concentração e as cargas elétricas. E aí, a gente baseia a absorção de nutrientes em uma coisa chamada de potencial eletroquímico. O elétrico vem de cargas elétricas e o químico vem de concentração. Então, o potássio que está no solo, em relação ao potássio que já está no interior da célula, vai ter um potencial eletroquímico, ou uma diferença de potencial eletroquímico. Se o potencial eletroquímico do potássio no solo for maior do que o potencial eletroquímico do potássio na raiz, então ele vai ser absorvido de forma passiva. Ok? Lembram lá do potencial hídrico, né, quando eu falei sobre relações hídricas? Eu falei de que para que uma célula absorva água, o potencial hídrico no solo tem que ser maior do que o potencial hídrico na raiz. Tá? Então, para que um elemento químico seja absorvido aliás, de forma passiva, ele vai ser absorvido a favor do potencial eletroquímico. Tá? Então, vejam que pode ser que o potássio esteja em concentração menor, mas se o potencial eletroquímico, que leva em conta também cargas elétricas, for maior no solo, a planta absorve de forma passiva. Mas é de forma passiva sem gasto de energia? Não. Tá? Por quê? Porque a planta gastou ATP para mandar íons H+ para o solo. Tá? Lembrem sempre disso, porque às vezes confunde mesmo. A gente fala passivo e acha que está falando sem gasto de energia. Quase todos os elementos minerais presentes no solo são absorvidos com gasto de energia.
tanto os que vêm pelo transporte passivo, quanto os que vêm pelo transporte ativo. Por exemplo, íons com carga negativa, tá? Nitrato, que é o NO3-. Ele vai ter que ir contra um gradiente de carga elétrica, porque ele vai ter carga negativa no solo. E provavelmente contra um gradiente de concentração também, porque no interior da raiz a tendência é que tenha em menor quantidade, aliás, em maior quantidade do que o que tem no solo, já que a planta está exigindo em maior quantidade. Então, aí já ocorre um gasto de energia direto, tá? Que é feito através das proteínas transportadoras, eu comento isso daí lá nas videoaulas, né? Para que ocorra essa absorção. Então, a gente sempre vai estar tendo gasto de energia durante o transporte dos elementos minerais. Ok? E por que isso é importante? De onde é que vem essa energia? Vem das folhas que estão fazendo fotossíntese. Tá? Então, as células da raiz, elas não vão fazer fotossíntese. Elas obtêm elas podem até absorver alguns elementos orgânicos, mas isso é em uma quantidade tão pequena que não contribui para a energia do sistema em si. Então, elas vão ter que ter essa energia que vem lá de cima da fotossíntese. Se tudo está funcionando normalmente, né, se a planta está fazendo fotossíntese normalmente, e se o solo é bem arejado, ou seja, se não é um solo encharcado, vai ter energia suficiente. Quando o solo está encharcado, aí começa a ter problema. Tá? Por quê? Porque falta oxigênio no solo. E qual que é o problema de faltar oxigênio? É que, eu vou comentar isso ainda na segunda parte, tá? Mas provavelmente vocês já viram lá na bioquímica, quando a respiração é aeróbica, ela produz muito mais ATP, né? Ou seja, consegue ter uma eficiência energética muito melhor do que uma respiração anaeróbica. Então, em um solo encharcado, que não vai ter oxigênio suficiente para a respiração aeróbica, vai ter uma tendência de faltar energia para as raízes absorverem os íons de forma ativa. Então, o transporte ativo vai começar a ficar prejudicado. Então, daí, né, por isso que algumas plantas conseguem sobreviver em locais encharcados e outras não. E as que conseguem sobreviver, por exemplo, plantas de mangue ou plantas de outros locais encharcados, elas desenvolvem estruturas tanto nas raízes quanto nos caules que permitem o transporte de oxigênio até a raiz. Tá? Pode observar que em mangue tem plantas com raízes que respiram, né, que crescem para cima, e aí absorvem nitrogênio, aliás, absorvem oxigênio da parte de cima e transportam até a raiz que está absorvendo, porque ela vai ter que fazer respiração aeróbica, ou então o transporte pode ocorrer através do caule. O arroz que é plantado em local encharcado, por exemplo, a bainha da folha que fica em contato com o caule mantém um canal ali impermeável para o transporte de oxigênio até a raiz. Tá? Então, sempre vai ter que ter alguma adaptação, porque se faltar oxigênio na raiz, ela não vai ter energia suficiente para absorver elementos minerais. E aí as plantas acabam morrendo. Algumas sobrevivem durante um certo tempo, mas se ela não consegue se adaptar àquele local, ela não vai sobreviver em um local na ausência de oxigênio. Ok? Então, isso é o que eu queria revisar aqui sobre a absorção de elementos minerais, né? Uma outra coisa interessante, que são dois tipos de simbiose que existe, que facilitam muito a absorção de dois elementos muito importantes para plantas, que são o nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio, que é absorvido através de uma simbiose com bactérias, que são classificadas, né, são de outro gênero, mas que são consideradas risóbios, eu vou deixar para comentar na segunda parte da nossa disciplina. Por enquanto, eu quero começar a falar sobre micorrizas, porque quando eu for falar sobre o nitrogênio, eu vou comentar um pouquinho sobre a bioquímica, então eu quero deixar tanto a parte bioquímica como a parte energética, eu quero deixar mais adiante, que aí vai facilitar a discussão. Agora, com relação a micorrizas, que não são bactérias, são fungos, aí a gente pode comentar aqui sobre, na parte de nutrição mineral, porque
O grande efeito de micorrizas é aumentar a superfície de contato das raízes com o solo. Então, observem aqui essa figura que, aliás, essa foto, que isso daqui é uma muda de pinheiro, em que a raiz da planta está crescendo aqui em contato com o solo, e a área, que é essa partezinha mais fina, que eu espero que esteja aparecendo bem aí para vocês, tá? As raízes são essas porções mais grossas, e essas partezinhas fininhas são as hifas dos fungos, que estão aumentando muito ali a superfície de contato do solo, tanto entre as raízes, quanto espalhando-se, né, em profundidade e na lateral também. Então, isso tem um efeito muito grande de aumentar a superfície de contato no solo. E aumentando a superfície de contato, então, por exemplo, tem partículas do solo que são muito pequenas, como as argilas, em que elas vão ser muito mais exploradas por esse tipo de simbiose do que se a planta estivesse crescendo na ausência delas. Tá? Então, isso facilita muito a absorção de elementos minerais, principalmente o fósforo, pelo seguinte: muitas vezes os solos contêm fósforo suficiente, só que contém ele em uma quantidade muito difícil da planta. Aliás, eles estão em uma forma química muito difícil de ser absorvido pela planta, ou estão aderidos com muita força a outros elementos minerais ou a partículas orgânicas ou até inorgânicas também do solo, né, como argilas e outras partículas do solo. Então, aí as plantas não conseguem absorver de jeito nenhum. Micorrizas são tão importantes para que as plantas sobrevivam nos ambientes que a maioria das espécies vegetais formam associação com micorrizas. Tá? Em ambientes naturais, em ambientes de floresta, por exemplo, natural, a grande maioria ali das espécies vai ser raro alguma espécie que não forma associação com micorrizas. Então, a gente encontra associação com micorriza desde musgos, pteridófitas, gimnospermas e a grande maioria das angiospermas, tá? Por quê? Porque é realmente essencial. Se encontra nos registros fósseis, tá? Então, tem até uma discussão de que as plantas só conseguiram colonizar os ambientes terrestres a partir do momento em que elas foram se associando com micorrizas, porque elas saem ali do ambiente aquático, né? E vem para o ambiente terrestre, em que tem uma condição totalmente diferente de solo, né? Que ela está ali no meio aquático, obtendo nutrientes do meio aquático. E agora precisa obter nutrientes dos solos. Então, essa condição diferente, ela só foi possível, provavelmente, né, muito provavelmente, através da associação com micorrizas, que já existiam no ambiente e que facilitaram, então, a absorção pelas plantas. Tá? Então, por isso que ela é tão diversificada dentro do reino vegetal. Como é que funciona a associação com micorriza? Tá? De forma geral, é bem fácil de entender. É um tipo de simbiose mutualística, ou seja, as duas espécies se beneficiam. As plantas se beneficiam pela absorção de nutrientes e o fungo se beneficia porque a planta vai estar fornecendo elementos, aliás, vai estar fornecendo energia e carbono para o fungo. Tá? Então, tem esses dois efeitos aí benéficos. Aliás, beneficia as duas espécies dessa forma, tá? A questão é que nem sempre ocorre, na teoria é muito bonitinho, tá? Mas quando a gente vai para a prática, nem sempre ocorre dessa forma. Então, tem, por exemplo, alguns autores que discutem muito se isso é realmente um tipo de mutualismo. Tá? Então, por exemplo, as duas espécies realmente estão se beneficiando desse... Não daria mais para uma protocooperação, não? Pois é, tem essas variações, porque a gente acaba aprendendo isso, né, e quando vai para a prática, então as coisas ficam mais complexas, né, porque, por exemplo, tem algumas situações que o fungo engana a planta, tá? A planta vai fornecendo tanto o carbono quanto a energia, tá? Os diversos compostos orgânicos ali, mas o fungo não fornece nutrientes minerais em quantidade suficiente. Ele tem ali até para a sua própria sobrevivência, mas ele dá um jeito de não fornecer
em quantidade suficiente para a planta. Ou quando fornece, para a planta não está compensando, ela está gastando mais energia para manter o fungo funcionando do que o benefício que ela estaria obtendo se não tivesse, por exemplo, gastando essa energia. Tem uma outra situação interessante, é que, às vezes, a planta é quem parasita, que isso aí seria uma relação de parasitismo, né? Então, tem uma situação diferente em que a planta é quem parasita o fungo. Então, por exemplo, tem algumas orquídeas de solos em que elas conseguem obter os nutrientes minerais, conseguem obter, inclusive, carbono e energia do fungo. Inclusive, elas nem fazem fotossíntese, né? É bem estranho esse tipo de associação. E então, só quem está sendo prejudicado é o fungo. Tá? Então, tem esses dois extremos que podem ocorrer. E entre esses dois extremos, diversos intermediários aí vão ocorrendo, tá? Então, quando a gente começa a estudar na prática, a coisa começa a ficar mais complexa. Mas o que se sabe, tá? É que para a maioria das espécies vegetais, elas conseguem crescer muito melhor em locais quando forma associação com micorrizas. Uma outra coisa interessante, muitos experimentos têm mostrado que quando se faz adubação de fósforo, né, quando se coloca fósforo suficiente no solo, as plantas não permitem a formação de micorrizas. Pelo menos algumas espécies de plantas não permitem. Ou seja, em algumas situações é a planta que controla o tipo de associação. Em outras situações já foi verificado que quem controla é o fungo, porque inclusive ele produz hormônios vegetais que alteram o desenvolvimento da planta. Tá? Então é uma coisa que ainda é bem interessante, mas que ainda tem muita coisa a ser discutida. E compreendido também. Tá? Então é um tipo de associação muito importante que o pessoal acaba estudando muito ainda isso, tá? Então, esse tipo de controle, ele é complicado também, né? Uma outra coisa interessante, né? Por exemplo, nessas espécies em que o fungo, ele parece controlar, o que é que acontece? Quando a planta está presente, isso é em ambiente natural, tá? Quando aquela espécie que forma associação de micorriza está presente em quantidade pequena, vai crescendo e se beneficiando com micorriza, ela só cresce até um determinado ponto. Porque chega num determinado momento que a própria micorriza inibe o crescimento da planta. Teoricamente, tá, ninguém sabe por que isso acontece, né? Porque, teoricamente, quanto mais a planta crescer, melhor vai ser para a micorriza também, porque ela vai ter energia. Mas parece, né, que elas preferem, né, entre aspas, que exista uma maior diversidade de espécies e que nenhuma delas predomine sobre a outra. Talvez, ecologicamente, isso daí seja mais importante para ela, né? Mas é tudo talvez ainda, não se sabe bem como é que é isso na prática. Então, isso é uma coisa que sempre vai gerando controvérsias, né? Uma outra coisa, tá? Já se verificou que, por exemplo, as micorrizas permitem que plantas transportem alguns elementos minerais de uma para outra, tá? De um indivíduo para outro. Inclusive entre espécies diferentes. Então, por exemplo, em um local tem uma planta precisando de mais água ou de mais nitrogênio, as micorrizas, elas acabam, às vezes, permitindo esse transporte. Só que, vamos com calma, tá? Por que acontece isso? Tem um livro lá, A Vida Secreta das Árvores. Tenham cuidado com esse livro, tá? Porque o autor, ele observou apenas uma situação e generalizou para tudo. Então, isso daí talvez aconteça porque é a micorriza quem está controlando o processo, e não uma planta que está dizendo assim, a minha amiguinha ali do lado está morrendo, eu vou mandar um pouco de água para ela. Provavelmente, quem faz esse controle, tanto da retirada da água, quanto do nutriente que está mais disponível para um indivíduo e manda para o outro, é a micorriza, porque para ela é mais importante a sobrevivência de uma maior quantidade de indivíduos, né, naquele local, porque ela vai se beneficiar mais também. Tá, mas isso tudo... Ela não quer perder cliente, né, professor? Oi? Ela não vai querer perder os clientes, né? Pois é, então é isso, tá? E o autor coloca lá no livro, né, que é porque uma planta... Pode acontecer isso daí também, tá? Tem
tem um experimento interessante que o pessoal fez em uma floresta tropical em Camarões, que eles verificaram, por exemplo, que a sobrevivência de plântulas e mudas, ela fica maior quando ela está formando uma rede de micorriza entre a planta que forneceu a semente. Então, ou seja, isso é bom para a própria espécie. Já em outros locais, a coisa é mais controversa, né? Eles veem que pode beneficiar, e tem uma outra situação em locais com coníferas, por exemplo, que foi o contrário, a muda foi prejudicada em detrimento da planta adulta, né? Então é uma coisa que a gente não tem como generalizar ainda. É aquela história, né? Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas vão aparecendo, ao invés de respostas, tá? Então a coisa ainda é muito complexa. E é por isso que eu falei para ter cuidado com aquele livro, porque ele generaliza muito, como se fosse sempre assim, né? Mas não é, tá? A coisa é muito mais complexa na prática. Então, eles verificaram isso, nessa transferência desses elementos, né? Mas é isso, tá? De forma geral, é muito interessante. A gente verifica micorrizas em todos os ecossistemas. A gente já fez um estudo ali na região de Macaíba e verificou também a presença de micorrizas lá, tá? Então, em ambientes naturais, elas estão sempre presentes. Talvez seja o tipo de simbiose mais comum dentro da natureza. Tá, tem plantas que são totalmente dependentes, tem outras que conseguem se ajustar, né, e por aí vai. Mas o que a gente sabe é que realmente são importantes, né, mesmo tendo essas divergências, né, mas ainda falta muito estudo. Quando o senhor falou sobre essa questão de uma planta ajudar a outra, eu lembrei de um documentário que eu vi, que eu acho que até citou esse livro aí que o senhor disse, que mostrava em uma floresta um tronco que aparentemente estava morto, sendo que os cientistas estudaram e viram que ele estava vivo e estava sendo auxiliado pelos troncos ao redor, pelas micorrizas, sabe? Eu acho, na verdade, eu li isso no livro, eu não tinha visto no documentário. Pois é, pode ser que sim, né, que aquele tronco ali esteja sendo mantido vivo porque está recebendo nutrientes ali das árvores vizinhas. Mas provavelmente quem está controlando esse processo são as micorrizas. E eu não vejo nenhuma vantagem nisso, porque ele não está fazendo fotossíntese. O bicho está lá só existindo. Pois é. Para a própria micorriza não está tendo vantagem, não, né? Talvez, assim, entre aspas, elas não perceberam ainda que não vale a pena manter aquele tronco. Talvez não tenha nenhum sinal químico dele que faça com que ela diga, vamos abandonar esse daí, né? Porque elas talvez entendam ali, não, tem uma árvore viva que talvez precise ser mantida. É uma suposição, né? Isso ainda acaba gerando muito mais dúvida do que certeza. Mas veja que é uma ideia diferente do que eles colocam lá, né? De que as outras plantas é que estão tentando manter ela. Provavelmente, baseado nos dados de pesquisa que a gente tem, quem está tentando manter aquela planta ali são as micorrizas. Mas que é lógico, não está sendo vantagem para ninguém, né? Era melhor deixar morrer, se decompor, para liberar nutrientes ali no solo, né? E ser absorvidos. Mas é isso, tá? Então tem muito mais dúvidas do que certezas, por enquanto. Professor, bom Opa, dia. Bom dia. Professor, aqui na minha rua eu estou plantando uma árvore com a ajuda dos cactos. Eu coloco o cactus, aí coloco a semente ao lado. Primeiro para que ninguém consiga cortar a árvore que está saindo, e ela também aproveita também a água do cactus para se levantar. Sim, tem alguma coisa a ver com micorriza também ou não? Talvez tenha, tá? Mas aí teria que... tem trabalhos mostrando que isso daí acontece realmente, tá? Que, por exemplo, a micorriza, ela vai preferir que tenha uma diversidade maior de espécies. Então, se ela percebe, por exemplo, que a muda que você plantou, ela está precisando de mais potássio, precisando de mais nitrogênio, pode ser que aconteça o transporte do cacto até ela. Tá? Nasceram todos, viu, professor? Eu botei aqui a semente, o caroço
de uma árvore que tem aqui, que é bem Uhum. frondosa, Sim. e ela nasceu, todas elas nasceram, onde eu coloquei o cactus, além de proteger, para o pessoal não cortar assim Não que ela cortar. nascesse, É. o cactus ficou bem alto, Uhum. e o pessoal está deixando ela nascer ao lado do cactus, está nascendo a Beleza. árvore aqui, que é frondosa, que também, se fosse eu plantasse ela sozinho, o pessoal cortava, né? Então, ela está É. nascendo aqui com maior tranquilidade, e está bem verdinha. Pois é. Pode acontecer, tá? Esse benefício aí da micorriza. Agora, aí vai depender de alguns fatores. Será que o seu solo já tem a quantidade que a planta precisa suficiente dos nutrientes? Né? Se já tiver, ela nem vai precisar desse tipo de simbiose. Então, vai depender de alguns fatores. Mas tem dados experimentais que mostram que isso pode acontecer, esse transporte tanto de água quanto de nutrientes de uma para outra. E pode ser que também aconteça transporte de água direto, tá? Porque, sem precisar de micorriza, porque às vezes, como os cactos conseguem acumular água, se o solo está secando, pode ser que parte dessa água seja perdida do cacto para o solo, até porque ele tem raiz muito superficial, e aí a planta absorva aquilo ali também. Professor, deu para observar que tem uns dois cactos secos. Ah, é tão Ele seco? não nasceu para cima, ficou o tempo todo. A árvore nasceu, mas ele ficou parado. Sim. Inclusive está seco. Eu vou até que tirar foto dele, porque é uma experiência bacana aí. Aí Sem querer. ele diminui de volume, né? Ele dá Isso, diminuiu uma o volume. Eu porque está não perdendo estava água. por essa aula aí, agora eu vou tirar foto. É uma boa Tira lá. experiência que eu fiz sem sentir, né? Porque se ele diminuir de volume é porque ele está armazenando menos água, ele está perdendo água. Então, pode ser que ele esteja perdendo água para o solo e a planta esteja absorvendo ali, né? Mas é claro que quando ele perde água, uma parte vai evaporar diretamente também, né? Então Tá bem. Mas se ele está Mas diminuindo... a árvore nasceu. Então se a árvore está bem, né? É, Mas se ele está diminuindo, é porque ele está perdendo água, tá? Se ele está ok. diminuindo de volume. Bom, então, deixa eu falar aqui de uma outra coisa interessante. Que isso aqui existem alguns grupos de plantas chamados de raízes proteóides, que é o seguinte, tá? Foi detectado pela primeira vez em algumas plantas pertencentes a... E daí elas foram depois classificadas dentro da família botânica Proteaceae, tá? Que é o seguinte, tá? Essas plantas, elas produzem uma coisa estranha, uma coisa não muito comum da gente observar, tá? Isso existe em algumas outras famílias botânicas também. Você vê que aqui está na foto à esquerda tem uma pessoa segurando uma mudinha, né? Com raízes que em alguns locais elas produzem muitas ramificações. Bem parecido com o pelo radicular, tá? Isso aqui não é pelo radicular, são diversas raízes laterais formando um aglomerado. E aí, quando a gente observa em detalhe, tá? A gente vê essa estrutura aqui. Então, o que é que essas plantas fazem? Esse tipo de raiz, ela aumenta muito a superfície de contato. Seria uma coisa parecida lá com a micorriza, né? Você vê que a micorriza aumenta a superfície de contato da raiz com o solo. Esse tipo de raiz aqui, ela aumenta muito também a superfície de contato. Além disso, libera ácidos orgânicos e agentes quelantes. Eu comentei isso daqui lá nas videoaulas, né? Dos agentes quelantes. O que é que eles são? São compostos orgânicos que se ligam a alguns elementos minerais e que depois são absorvidos pela planta novamente. Então, a planta libera no solo, ele se liga a elementos minerais, e aí, quando a planta absorve esse composto orgânico, ela está absorvendo juntamente com ele os elementos minerais. Então, essas raízes aqui, essas plantas que produzem raízes proteóides, elas, por exemplo, não formam associação com micorrizas. Por quê? Porque a própria raiz proteóide faz o papel da micorriza, tá? Ela está ali aumentando a superfície de contato, está facilitando a absorção de nutrientes minerais, principalmente o fósforo, tá? Porque, às vezes, como eu falei, o fósforo ele pode estar presente em quantidade grande, mas ele pode estar complexado com partículas do solo, com material orgânico, ou com outros elementos minerais, como cálcio, ferro e alumínio. Então, a partir do momento em que a planta libera esses ácidos orgânicos
aí eles saem ali daquele complexo e são absorvidos pelos agentes quelantes, aí a raiz pode absorver normalmente. E como ela está com uma superfície de contato muito grande, porque ela forma essas ramificações aqui, isso facilita a exploração de determinados locais. Essas plantas são comuns em solos muito pobres em fósforo, tá? Então, por exemplo, na Austrália são muito comuns isso daqui nas florestas, porque exatamente facilita muito a absorção de fósforo. E não formam associação com micorriza, por quê? Se a planta já tem capacidade de absorver por conta própria os elementos minerais, não só fósforo, tá? Mas outros elementos minerais, por que gastar energia com micorrizas, né? Então, é essa, né, a ideia, entre aspas, desse tipo de raiz, né? Não existem árvores, tá? Mas é bem interessante do ponto de vista da planta explorar locais de solos com deficiência. Esse é tipo uma convergência evolutiva, né, professor? É, provavelmente sim, porque é interessante porque algumas, vai vendo dentro da escala evolutiva que algumas plantas que tinham associação com micorrizas foram evoluindo para plantas que fazem raízes proteóides. E aí deixaram de fazer associação com micorrizas. Provavelmente tinha um ancestral comum que fazia micorriza, aliás, que fazia associação com micorriza, e que evoluiu para uma planta que não precisa mais fazer. Né? Isso Então, é legal para imaginar, né, o futuro das plantas, como elas vão evoluindo. pois é. Pode ser que no futuro não dependa mais, né, da simbiose. Mas é bem interessante, né? Ainda não é muito comum, aliás, isso aqui não é muito comum, né? Não são todos as espécies de plantas que produzem, mas sempre que o solo é muito pobre, principalmente em fósforo, essas plantas com raízes desse tipo aqui conseguem se dar muito bem, conseguem competir muito melhor nesses locais. Inclusive contra plantas que fazem associação com micorrizas. Bom, faltou só eu comentar um pouquinho sobre duas coisas, né, que eu não tinha como eu falar, aliás, que eu não falei nas videoaulas, que é o seguinte, salinidade, né, qual que é o problema de excesso de sais nos solos? Eu comentei lá em relações hídricas, né, que excesso de sais baixa o potencial hídrico do solo, porque baixa também o potencial osmótico. Mas tem um outro problema, né, que é o seguinte, que os íons que causam salinidade, eles podem ser absorvidos pela planta. E aí, se são absorvidos pela planta, isso vai causar toxidez. Então, por exemplo, um solo que tem muito cloreto de sódio, ou alguns outros sais em excesso, mesmo, vocês viram lá que quando eu comentei sobre proteínas transportadoras, lá nas videoaulas, eu falei que tem algumas proteínas transportadoras que são muito seletivas. Elas permitem com muita eficiência a absorção de um determinado elemento e não de outro. Só que, quando o sal está em excesso, aí não tem jeito, ele acaba sendo absorvido. Então, por exemplo, uma proteína transportadora de potássio pode absorver sódio, se o sódio está em quantidade muito alta no solo. Então, a planta tem que dar um jeito de se livrar disso. Como é que ela faz? Então, tem algumas formas de plantas se livrarem de excesso de sais. Entre elas, ela pode limitar a absorção. Tem algumas plantas que têm proteínas transportadoras muito mais eficientes. Elas podem, mesmo que elas não consigam limitar a absorção, mas elas podem acumular esses sais em vacúolos, tanto de células da raiz, quanto do caule, quanto da folha. Ou seja, elas vão entrar no... Oi. Licença, o senhor falou agora sobre essa questão dela eliminar o sal pelos vacúolos. Eu lembrei de quando eu fui estudar um pouco sobre os manguezais e eles eliminam pelas folhas quando o nível de sal aumenta. Eles absorvem pelas raízes e eles matam a folha. Isso, tipo uma apoptose. Não sei exatamente o nome, não. Legal. Eles tacam sal na folha, a folha amarela, fica amarelada no caso, e cai. É um sacrifício para o bem dele. Provavelmente ela está absorvendo sais ali em excesso, está mandando tudo possível para algumas folhas, né? E aí vai acumulando em vacúolos, mas chega um ponto que é uma quantidade tão excessiva que causa toxidez. E talvez seja a própria planta que está controlando isso, né? Evitando que acumule em outras partes, ela permite que quando eu estudei, mostrou que era
como se fala, ela realmente queria fazer isso. As plantas realmente faziam isso Sim, faziam isso de forma controlada, né, para Sim. evitar danos em outras partes. É bem legal. Então, isso é bem interessante, porque tem essa foto aqui está mostrando tá, que ela absorve sais e ela elimina esses sais por glândulas que tem na folha. Por isso que a folha fica esbranquiçada aqui, tá? Então, ela não acumula em vacúolos. Então, essa é uma planta muito resistente também à salinidade. Então, esse é um outro mecanismo de tolerância à salinidade. Absorve, então, ao invés de acumular no próprio tecido, ela elimina por glândulas. E aí, nesse caso aqui, glândulas que ficam nas folhas, tá? Então, aí ela está se livrando ali do excesso de sais. Isso é interessante, essa coisa é bem complexa, tá? Por exemplo, porque se o solo é muito salino, se a planta quer sobreviver naquele solo, é até interessante que ela acumule alguns desses sais nos vacúolos, porque isso ajuda a manter uma diferença osmótica entre os tecidos da planta e o solo. Ou seja, em outras palavras, uma diferença de potencial hídrico. Mas, às vezes, o sal é tão excessivo que ela vai ter que eliminar. Ou, no caso aí desse exemplo que você falou do mangue, que é bem interessante, ou no caso aqui da triplex, que ela elimina, sem precisar eliminar a folha, ela elimina através de glândulas. Tá? Então, essa é uma planta Mas daí eu altamente não resistente. achei tão vantajoso, não, porque se ela elimina pela folha e chove, ou até mesmo o vento, volta para o solo, não? Os sais e Volta para o solo e vai absorver. Pois é. Elas conseguem sobreviver ali, mas o que é interessante é que essa planta, ela só sobrevive em local com sal, com excesso de sal. Digamos assim, uma quantidade de sal que causaria morte de algumas espécies de plantas, a, essa espécie aqui vai e cresce muito bem lá. Tá? Então, ela exige, digamos assim, já esse sal. Né? Então, isso são Professor, as coisas que... o coqueiro Ah, no mar, o coco não fica mais gostoso também, né? Tem pois é. sal. E tem gente que bota sal, né? Bota tanto no tronco quanto Bota lá sal Então para vamos lá, né? melhorar o sabor do coco. Vamos lá, né? Vamos com calma para ver o que é que tá. O coco de Arez é mais gostoso do que o coco aqui É, dessa região aqui do Agreste. pois é. Vamos lá, vamos ver por que é mais gostoso, tá? Realmente, quando a planta está num local mais salino, isso poderia ser feito também diminuindo a irrigação, tá? Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de água no solo. Aí o que é que a planta pode fazer para absorver mais água? Ela pode acumular açúcares, tá? Porque o acúmulo de açúcares baixa o potencial osmótico e baixa o potencial hídrico também lá do fruto, porque o fruto do coqueiro ele absorve muita água, né? Então, baixou o potencial osmótico, mantém a diferença entre o fruto e o solo, aí vai manter o transporte até lá. Aí o que é que o Fazem isso pessoal também faz, com a né? Bota melancia, sal. professor. Oi? Fazem isso também com as melancias. Isso, com melancia também faz, tá? Eu até comentei um pouquinho lá em relação às hídricas, né? Ela fica mais doce também. Mas cuidado, tá? Porque pode ser que às vezes a gente coloque sal em excesso e cause problema para a planta. Porque ela vai produzir esse açúcar até um certo ponto. Mas se você coloca sal em excesso, aí ela não vai conseguir mais absorver água em quantidade suficiente, aí vai prejudicar inclusive a produção de coco. O coco está mais doce, mas a planta produziu uma quantidade bem menor do que se não tivesse aquilo ali, tá? Em outras palavras, a gente está causando um estresse na planta quando a gente faz isso. Para a planta, do ponto de vista da planta, era melhor que ela tivesse ali num solo sem sal, com água disponível. Mas é claro, fica mais gostoso também porque ela acumula mais açúcares. Isso daí, quando eu comentei lá em relações hídricas, se chama ajuste osmótico, tá? Acúmulo de açúcares e outros compostos orgânicos para manter diferença de potencial hídrico entre a raiz e o solo. Ok? Não coloque sal lá na parte apical da planta, não, porque prejudica muito. Porque o sal ali, ele vai fazer o seguinte,
vai absorver a água dos tecidos que estão se formando ali. Então, as novas folhas vão ficar prejudicadas. Aí a planta pode até estar absorvendo mais água, mas ela vai produzir folhas menores, vai fazer menos fotossíntese e tal. Então, o pessoal às vezes bota mesmo ali, né, lá no olho. Então, aquilo ali é pior. Desse É jeito, melhor é controlar. carboneto, viu, professor? Carboneto também tem. Pois é, tem gente que toca fogo ali embaixo, né? Às vezes, quando a planta sofre um estresse, o que é que acontece, né? É uma regra geral. Se a planta sofreu estresse, ela direciona toda a energia possível para a reprodução. Só Mas isso usa o significa. carboneto e usa o carboneto no abacaxi, né? É no Usa no abacaxi. abacaxi. Para florescimento do abacaxi. Na terceira parte da disciplina, quando eu falar de hormônios vegetais, aí eu vou comentar essa história do carboneto. Mas no coqueiro, o que o pessoal faz é tocar fogo, às vezes, no tronco. Aí, produz mais. Produz por quê? Porque a planta está achando o quê? Chegou um incêndio, eu vou morrer, então vou tentar produzir o máximo possível. Mas pode ser que, o que é que acontece depois? Ela vai ficar com crescimento prejudicado. Você vai até ter uma carga melhor num determinado período, mas aí depois ela vai ficar prejudicada. Tá? Então, não façam isso. O pessoal faz muito. Eu moro lá em todos, o pessoal faz muito isso daqui lá. Né? Eu passei muito tempo vendo isso. Então, é um estresse, tá? Sempre a gente está causando um estresse na planta. Do ponto de vista nosso, né, humano, pode ser que às vezes beneficie. Eu acho mais seguro fazer uma suspensão da irrigação ou diminuir a irrigação do que colocar sal. Porque quando você coloca sal, você está prejudicando o solo em que a planta está sendo cultivada. Tá? Então, tem esse problema, né? Pode ser que no futuro você nem consiga mais cultivar nada ali naquele seu solo. Então, é mais seguro para a gente mesmo diminuir um pouco a irrigação. Bom, e para finalizar aqui essa parte de hoje, né? Eu estou falando demais. Deixa eu comentar um pouquinho sobre metais pesados, que às vezes está relacionado também com a parte de nutrição. Metais pesados, eles podem ser, inclusive, os elementos essenciais para a planta. Então, você vê aqui um trabalho que foi feito com essa plantinha aqui, que é normalmente utilizado em estudos genéticos, tá? Que é uma planta ornamental também, a petúnia, que você vê que aqui tem a planta controle. Observem só as figuras de cima, por enquanto, tá? Daqui a pouco eu comento a de baixo. Então, observem, tem uma planta em condições controle e tem planta colocada em excesso de cobre, que é essa primeira figura, em excesso de zinco e em excesso de manganês. Todos esses 3 elementos aqui, eles são essenciais para a planta. Mas em excesso, o que ele fez? Prejudicou o desenvolvimento, né? Você vê que quando as fotos foram tiradas, a planta não está se desenvolvendo de forma normal, como ela estaria na condição controle. Por quê? Porque esses elementos em excesso causam problemas para o desenvolvimento, tá? Tem aquela escala lá, né, de que até um certo ponto a gente aumenta a produção, mas se for aumentando mais a quantidade do nutriente fornecido, vai acabar prejudicando. Então, o que está acontecendo aqui? E prejudica quem consome também, tá? Imagine que isso aqui fosse uma produção de fruto ou de verduras, né, ou de folhagens. Esse excesso de elementos que são chamados de metais pesados, né, que são ali de acordo com o peso atômico, né, já numa escala mais avançada da tabela periódica, iria acabar prejudicando também quem consome esses elementos. E na última foto aqui tem o cromo, tá? O CR aqui, que não é elemento essencial, tá? A planta não precisa, mas quando está em excesso em solos, a planta acaba absorvendo. Por quê? Né? Porque ele vai ser absorvido por proteínas transportadoras de outros elementos minerais. Está em quantidade alta e aí acaba sendo absorvido por essas outras proteínas transportadoras. Então, isso acaba prejudicando o desenvolvimento de plantas também, tá? Tem algumas plantas que são mais resistentes do que outras, e aí isso é usado até para uma coisa chamada de biorremediação, que é você faz o cultivo dessa planta em um solo contaminado,
essas plantas eliminam os metais pesados daquele solo, e aí depois você vai ter que eliminar essa planta, vai ter que levar para um outro local, né? Aí o solo, digamos assim, fica livre do metal pesado. Essas fotos aqui abaixo são apenas uma planta transgênica que eles obtiveram com essa proteína aqui, que ela produz algumas moléculas de defesa contra metais pesados. Por isso que o desenvolvimento das plantas foram maiores, tá? Mas não tem muito interesse aqui de acordo com a nossa disciplina, pelo menos por enquanto. É importante a gente observar isso, né? Oi. Eu sei que não tem muito a ver com metais pesados, mas como o senhor falou sobre essa questão da modificação das plantas, eu lembrei de um vídeo, uma videoaula. Eu acho que não foi do senhor, não, deve ter sido de outro professor. É porque como vocês estão dando assuntos muito parecidos, aliás, um professor até comentou sobre solo, sobre essa questão hídrica do solo, aí eu acabo vendo uma arruma de videoaula e parece ser, a matéria fica muito parecida, sabe, nesse momento. Sim, sim. Daí eu vi um vídeo em que uma pessoa preparou uma mistura lá com, eu acho que foi beterraba, e colocou no solo com a mesma planta, só que em diferentes solos para ver o pH. Que essa planta, a partir do momento que ela ia absorvendo essa mistura com beterraba, ela ia dando uma coloração diferente de acordo com o pH do solo. Sim. Interessante. Eu até não comentei muito, mas, por exemplo, o pH ele é muito importante para a absorção desses elementos minerais, tá? Aquele processo lá de acidificação, quando a planta libera ou ácidos orgânicos ou libera íons H+, ele é importante para que a planta absorva alguns elementos minerais, que às vezes eles estão presentes no solo, só que estão numa forma indisponível para plantas. Então, isso, não sei se foi esse o objetivo que ele fez lá, mas isso é interessante de ser feito. Inclusive, tem metais pesados, por exemplo, alumínio. Tá? O alumínio não é necessário para a planta. Mas solos muito ácidos, eles têm alumínio de forma tão disponível ali, que as plantas absorvem em excesso e causa toxidez para plantas. Aí o que é que o pessoal faz para poder cultivar nesses solos? Simplesmente elevam um pouco o pH dele através do calcário, né? Faz o processo lá chamado de calagem, eleva o pH e às vezes só isso já é suficiente para eliminar a toxidez de alumínio. Então é uma coisa muito pesquisada, né? Por isso que às vezes a gente sempre encontra lá nos livros, né? Qual que é o pH ideal para cultivo de tal espécie, né? Porque isso vai ser importante também. Tá? Aliás, isso é muito importante, né? É como o senhor mostrou, aquela questão lá da planta que se dá bem em terra com muito sal, né? Isso. Tem isso também, tá? Tem plantas que preferem solos mais ácidos, tem plantas que preferem solos mais alcalinos, tá? Tem a ver com a capacidade que elas têm de absorver ou não o nutriente naquele solo, ou tem a ver com requerimentos mesmo, né? Pode ser maior para um determinado elemento, pode ser menor para outro, né? Então, isso, dentro do reino vegetal, a gente encontra umas coisas que a gente acha que é regra, mas tem muito mais exceções, né, do que regra mesmo. Bom, pessoal, é isso, né? Eu espero que eu tenha conseguido revisar esse assunto. Eu tentei reforçar aqui as partes mais importantes, né? E se vocês têm mais alguma dúvida, podem perguntar aqui, ou então ou então pelo WhatsApp ou por e-mail também, né? Fiquem à vontade. Se ninguém tem mais dúvidas, então a gente fica por aqui, né? Acho que já estou falando aqui há mais de 1 hora, então vocês já devem estar cansados. Bom dia, professor. Foi ótimo. Valeu. Então, bom dia, tá, pessoal? Até a próxima. A parte de me corrigir, show de bola. Beleza, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Finalizar aqui.